Shalom, graça e paz, amados. Deus abençoe sua vida, sua família. Nós estamos dando abertura a mais um culto da primeira igreja do Nazareno em Olinda. Nós aguardamos por você. Deus abençoe, graça e paz. Sempre como eu peço de início, estão me ouvindo bem? Está chegando o som tranquilo aí? Biratã, Figueiredo, graça e paz. Márcia, Damiana, Celeste, que benção. A Micélia, estão me ouvindo bem aí, irmãos? Se estiver aí, manda um joinha dizendo assim: pastor, estou ouvindo muito bem, o som tá bom. A gente está em mais um culto, né? Onde tiver 3 ou mais reunidos no nome do Eterno, ele se faz presente. Não estamos reunidos socialmente, com a presença física, mas estamos. Deus abençoe minha sogra, Flávia Leite também, saudade de vocês aí. Pastora Silvia, amém, paz. Pastor Júlio, amém. Irmão Vitor Cassimiro, amém. O som está chegando bem aí, irmãos? Boa noite, a paz. Paz do Senhor para todos. Nós temos nos preocupado nesses dias em criar essa corrente de oração. Giovana, Deus abençoe, o som tá bom. Obrigado, pastora Silvia. Obrigado. Meu querido rapaz, obrigado, minha sogra. Giovana, graça e paz também, Giovana. É isso aí, gente. Vamos interagindo, vamos multiplicando essa corrente de fé, essa forma da gente se aproximando através da palavra, do ensinamento. Graças a Deus, povo de Deus, irmão Vitor, Severino, glória a Deus. Severino, Nascimento. Deus abençoe, Severino. Nós estamos mais um domingo reunidos. E como sempre, irmãos, a palavra é a fonte para as nossas almas, para dessedentar a nossa sede. É a palavra do Eterno. E temos mergulhado na palavra para um propósito de nos fortalecer no Eterno, para poder vencer esse período. Pastora Regina, graça e paz. Deus abençoe. O irmão Ronaldo está mandando um abraço. Amém, meu sogro? Um beijo. Deus abençoe. E não vai faltar o alimento, não vai faltar a força no meio da luta, não vai faltar a proteção em tantos riscos e perigos que nós estamos vivendo. O Eterno vai cuidar de nós, a gente vai contar isso um dia e vamos lembrar que a nossa fé, que o nosso coração esteve em Deus. Rosana Magalhães, Deus abençoe, Rosana. E a gente vai continuar nessa cadência, né, sob a régia do poder de Deus, sob a sua ótica. Irmãos, não temos outra coisa. A palavra é essa. Porque no dia da tribulação ele nos assistiria, no dia da luta ele estaria conosco. Jesus mesmo falou: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele não está presente, mas ele está em espírito, ele está pela sua palavra, pelo Espírito Santo. E a gente precisa trazer justamente a palavra, precisamos trazer e relembrar os seus ensinamentos e aplicarmos em nossos corações. Essa é a verdade. É agora que temos que demonstrar nossa fé, quem somos, né? Porque quando não está acontecendo nada, não há necessidade de fé. Não há necessidade de um esforço de dependência de Deus. Olha, se tudo está acontecendo e nada nos aflige, a nossa fé, ela transcorre por uma condição que não exige mais de nós, a não ser que continuemos. Mas quando as coisas começam a se agravar, quando os perigos começam a se apertar, então a nossa fé precisa ser
realmente colocado em prática, de forma que temos que enfrentar as coisas dessa vida pela fé, né? O justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é por meio da fé que nós louvamos, que nós consagramos toda a nossa vida, todo o nosso ser ao eterno. É isso aí, ó. De vez em quando eu vou beber um pouquinho d'água. Então hoje eu quero meditar com vocês Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 18. E nós vamos lendo e analisando, aplicando, investindo esses textos em cada momento para as nossas vidas. Viviane, Cristina, Deus abençoe, Viviane. Ronaldo Alves de Almeida, Deus abençoe, Ronaldo. Graça e paz, amado. É isso aí. A gente vê que a carta aos Romanos é a carta mais judicial escrita por Paulo, porque ela trata da salvação com profundidade da miséria que o pecado criou no ser humano e trouxe para a humanidade. Porque não só a humanidade sofreu, mas o mundo físico, o mundo também esfera, o ecossistema todo sofreu com o pecado. O pecado foi o mal que trouxe toda a desgraça no campo micro, macro, numa visão das coisas visíveis e invisíveis. Matilde Vieira, um abraço, Matildes. Um beijo aí a todos, Matildes. Uma Glória Vieira também. Então, a carta aos Romanos vai falar sobre isso, vai falar dessa condição em que o pecado deixou a humanidade, como também a natureza. E os seus aspectos foram se definhando, né? A beleza que Deus criou. O mundo, aquela beleza, aquela formosura foi se perdendo por causa do pecado. E não somente a natureza, como o mundo micro, macro, e também o mundo da esfera em que está fora do nosso alcance, também sofreu com isso. E vamos tratar disso aqui. Romanos capítulo 8, verso de número 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O verso 31. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Então há aqui uma deformidade, não só no campo demográfico, mas também no campo geográfico, no campo do ecossistema. E Paulo fala dessa aflição, desse condicionamento que vai se aprofundando sempre com lástimas, sempre com dores, mas Paulo está dizendo que todas essas aflições, todos esses momentos que passamos devido à deterioração desse aspecto que vai transformando o homem para o mal, modificando o ser humano sempre para o que não presta, né? Sempre levando o homem para o caminho do mal, do erro. Paulo diz que, embora a gente tenha que conviver com essas coisas, a gente esteja dentro de um sistema que vai se corroendo de dentro para fora, ele fala que a nossa expectativa é que um dia essas coisas serão eliminadas.
elas são retiradas, elas não poderão mais prevalecer, porque o pecado tem a sua força na lei. E agora, por meio do sacrifício de Cristo, essa nossa relação com Deus já não precisa mais estar dependendo da hostilidade e da violência do pecado sobre nós. O que significa? Nós temos poder em Cristo para não sermos cesseados pelo pecado. Podemos pecar? Sim. Não um pecado voluntário, não um pecado que seja com uma visão de desejo, de uma prática já essa programada, não. Pode acontecer, Camila Rodrigues, Deus abençoe. Gabriele Barreto, Deus abençoe também. Então, o pecado mexeu sim com a personalidade e a vontade do ser humano, mas com a graça de Deus nós podemos agora resistir à sua perspicácia, à sua ação, né, o seu agir dentro de nós. E Paulo fala, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, Paulo está falando, Beth Domingues, Deus abençoe, Beth. Jean, Angela, Deus abençoe. Pastora Regina, glória a Deus. Então, a gente sabe o que o pecado fez, o que o pecado ele tirou a beleza e a glória de Deus no homem, não só no homem, mas também em todo o aspecto da criação, porque o homem é criatura de Deus, mas Deus também tem outras criações, né? Porque Paulo está dizendo, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, a grande visão do reino é justamente essa chegada, essa aproximação dos filhos de Deus com vontade e com desejo de submeter a lei de Deus. Gisele Cristina, Deus abençoe. Então, não tem sido fácil porque o pecado, de certa forma, cega, ele deixa a pessoa surda, o pecado saneia a mente, o pecado deixa a pessoa com vícios, com maldições, que acaba impedindo que a pessoa entenda a voz de Deus, perceba a voz de Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que os filhos de Deus vão se manifestar, vão se aproximando, vão glorificando, vão entendendo o plano da salvação que precisa entrar no seio da humanidade. Feliz Dia das Mães. Amém, Beth? Deus abençoe vocês. Então, a teologia de Paulo, ela é uma libertação para o cosmo, a libertação para as almas, é a libertação de um novo paraíso que foi perdido, não aquele agora em detrimento para ser atacado pelo pecado, não para ser atacado pelo diabo, mesmo porque Satanás será destruído, ele está derrotado, mas será destruído, então essa chance dele novamente atacar, essa chance de novamente destruir o plano que entrou pelo homem criado na terra, não terá mais chance, porque agora nós estamos sobre a régia e sobre o poder do segundo Adão, que não veio da terra, mas do céu. Então não tem como, porque esse segundo Adão, que é o Messias, ele já venceu Satanás, ele já venceu o diabo, ele já venceu as hostes malignas. Então, essa expectação é grande, porque tem muita coisa derramada nessa terra, muita maldade, tem muita desgraça nessa terra. A teologia ela não nega os fatos da ganância e da ação absolutista de alguns grandes homens que usaram da força para fazer maldade. Não, a Bíblia diz que tudo será revelado diante dos olhos do Eterno. Ninguém vai escapar, irmãos. Ninguém vai escapar. Todos que cometeram conscientemente os seus pecados, todos que fizeram maldade, todos que praticaram isso
com um ato despótico de crueldade, vão pagar diante do Eterno. Ninguém vai escapar. E o apóstolo Paulo, ele está criando justamente esse momento na nossa mente, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Olha aí, o pecado dominou os seres humanos e a capacidade de entenderem a palavra de Deus é quase nula diante de tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo. Há uma rejeição, há uma negação. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Inclusive, já até ministrei essa palavra aqui, né? E a gente percebe perfeitamente que o pecado criou um buraco tão profundo que sugou, né, a humanidade dentro dessa vaidade, dessa ação prepotente. Luiz Carlos Gomes, Deus abençoe. Glória a Deus. Raíza, Deus abençoe, Rai. Parabéns pelo seu dia. Então, a gente está vivenciando a salvação em Romanos, a gente consegue ver o passado, o presente e o futuro, né? O passado quando você e eu nos convertemos. O passado quando nós nos convertemos e nos reconciliamos com Deus. Quando você realmente foi aceito por Jesus, é o seu passado. E o presente agora, esse momento que a gente vai vivenciando a palavra diante de tantos absurdos, de tantas coisas incoerentes. Tudo tem suas consequências. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Isso mesmo. A gente tem que entender esse tipo de morte, né? Porque existem 3 tipos de morte dentro da Bíblia. É verdade, Beth. E o ser humano vai morrendo mesmo, vai se distanciando de Deus. A própria falta da fé e a espiritualidade no eterno já é uma morte. É a morte espiritual, já é uma morte, né? E Paulo fala dessa expectação e fala também que nós estamos sujeitos a essas coisas por causa do pecado. Então, é que eu vou falar aqui, olha, eu vou te explicar bem fácil. A pessoa pode estar com carteirinha da igreja, pode estar servindo, ser dizimista, ofertante, participar do coral, mas o pecado pode tirar ela da igreja, pode tirar ela do caminho do eterno. Então, nós não podemos substituir os valores da salvação por aspectos da importância da instituição chamada igreja. É importante, mas isso não é maior e não prevalece o aspecto relacional da salvação. Então a pessoa pode estar sim servindo a Deus, pode ter carteirinha de pastor, de diácono, de obreiro, de intercessor, e ser levado pelo pecado, porque o pecado está vivo, o pecado é um espírito vivo. O pecado, ele não é só um ato. O pecado, ele é uma ação que domina a vida da pessoa. Então Paulo fala que nós estamos agora sujeitos a essa situação, mas com essa esperança, com essa convicção. Né? O verso 21 diz, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Pecado. Servidão da corrupção, pecado. Porque o pecado pode ter a sua ramificação com vários nomes. Entendeu? Não é simplesmente uma visão ortodoxa, dura, engessada. Não. O pecado pode estar sendo praticado até em pensamentos ruins. Quando você pensa mal de alguém, quando você deseja mal dos outros, quando você odeia as pessoas, quando você pratica pensamentos contrários às pessoas, você está pecando. A Bíblia diz até que quando você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. Ora, bolas!
Então, o pecado, ele nos cerceou, ele nos cercou, ele tenta habitar em nós e dominar as nossas ações, nossos pensamentos, e principalmente quando nós somos dominados por vícios e atitudes que conspiram contra o eterno. Ah, meu Deus. Então, a Bíblia diz, porque sabemos que toda a criação geme. Não geme. Bota peso nas suas costas. Bota aí uns 10, 15, 20 quilos nas suas costas, 30, 60, 100 quilos nas suas costas. Aí você vai ter que carregar a vida toda. Você vai ficar sorrindo. Você vai gemer. Vai doer. É isso que Paulo está falando. Como é que nós vamos viver na presença do Eterno com essa sobrecarga mental, física? É só misericórdia mesmo, Beth. É onde, sabe, às vezes a gente fica repetindo, falando a mesma coisa, mas parece que a cabeça dos irmãos virou uma caixa de concreto. Não consegue ouvir nada, não consegue entender nada. A mente está tão solidificada com um pensamento errado que não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. É aquela passagem lá em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Não existe aqui arrombamento, não existe aqui nenhuma bronca de pisar na porta da alma de ninguém. Cada um tem que ser sabedor das suas responsabilidades diante de Deus. Ninguém salva ninguém. Outra coisa que eu quero falar, ninguém salva ninguém. Vamos parar de ficar bancando salvador das pessoas. Você pode subir monte, você pode usar óleo ungido, você pode dar ofertas pelas pessoas, fazer filantropia, mas ninguém salva ninguém. Não vamos substituir o ato mais promissor que o Eterno fez por nós, que foi o sacrifício. Se você tirar o Eterno do centro da salvação, acabou, não existe salvação. Não existe misericórdia. Então, o apóstolo Paulo está falando da corrupção que está sendo dominada não por uma classe, não, mas por toda a humanidade, porque o pecado está em toda a humanidade. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Então, a alegoria dores vai mostrar o sofrimento que uma mulher tem para dar à luz. Isso é uma comparação para conduzir as pessoas a um pensamento dessa sobrecarga, essa coisa que envelhece a alma, essa coisa que entorta a vida, né? Pessoas estão vivendo no pecado, mas não mudam e vão vivendo capengando diante da presença de Deus, porque não conseguem se livrar do pecado. E a verdade é que o pecado precisa ser confessado, o pecado precisa ser largado. Não adianta, o pecado tem que ser pago, e o preço já foi pago. Então, eu quero dizer para vocês, diante desse texto, que poderemos enfrentar todos os sentimentos, porque nós somos humanos, ter alegria, vitória, regozijo, felicidade, mas também podemos ter tristeza, dor, fracasso, sentir vazio, desesperança. Por quê? Porque nós estamos justamente nesse bojo da existência desses pesares por causa do pecado. Mas aí a gente vai ver o que a Bíblia diz lá em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11, olha só que coisa linda. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que maravilha.
se fosse depender da nossa capacidade humana, estaríamos condenados, estaríamos difícil. A sua transmissão está ruim, deve ser aí então, Giovana. Wilson Almeida assistindo, beijo Wilson, saudade de vocês. Deve ser a sua internet, Giovana. O pessoal vai confirmando aí, tá chegando legal aí na sua casa? Vocês estão ouvindo bem? A paz do Senhor para todos, Maria Alzira. Tá ouvindo bem, Maria Alzira? Tá, né? Que bênção. Então a gente percebe que acima da nossa frustração, da nossa incapacidade, da nossa memória tão medíocre, Deus tem pensamentos maiores do que os nossos pensamentos. Muito maiores. 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou deixar esses versículos, vai guardando aí, para depois você meditar. 2 Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 10. Olha só. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Olha que coisa. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus, nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. É a realidade. Francisco Carlos Viveiro. Ô, doutor Viveiro, saudade, meu amigo. Como o senhor está? Como está a família? É sempre bom ter uma amiga aí acompanhando nessa live. Deus abençoe sua casa, tá? Pastora Rose também. Então, Paulo deixa bem claro que essa humanização que está permeada em nós, ela continua debaixo de aflição. Ela continua sendo temporal, sendo limitada, né? Paulo fala dos processos mais terríveis que uma pessoa possa viver e ele vai, então, diante da fé, dizendo, olha, atribulados, mas não angustiados, porque a angústia, por mais de 30 dias, ela se torna uma depressão. Ela vai se tornando uma despersonalização do eu, e a pessoa vai se perdendo. E Paulo está falando, mesmo que isso nos aperte, mesmo que isso venha se encastelar, nós continuamos mantendo a fé, sabendo o que está acontecendo. Paulo diz, perseguidos, mas não desamparados. Os limites são vistos por Deus. Tá? A luta enfrentada não é uma coisa assim que Deus ignora, que Deus não percebe, que Deus não está vendo. Não, Ele está vendo tudo. Está vendo tudo. Existe o tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Então a gente vê aí. Paulo está falando, abatidos, mas não destruídos. Um sentimento humano. Uma coisa que não aconteceu, que você esperava, um aborrecimento, uma morte, né? Vai abater sim, vai deixar a pessoa com um sentimento abatido mesmo. Mas Paulo está dizendo, mas não destruído. São os escalonamentos das circunstâncias dessa vida, né? Uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora ganha, outra hora perde. Então, o que é importante na palavra de Deus é que você não pode viver enganado. O que eu vejo de promessas absurdas, desconstruindo o evangelho, o ensinamento apostólico, crente não fica doente, crente não tem problema, crente não enfrenta dilema, conflito íntimo, crente não precisa de médico, crente não precisa de psicanalista. Olha, é um absurdo em cima de outros absurdos e vai indo assim, uma ignorância espiritual que só cria bloqueio e impedimentos para a pessoa. Imagem boa e som de boa qualidade. Obrigado,
meu levita Robson, obrigado. João Pedro, saudade de João Pedro. Eita, pastora Cristina. Pastora Cristina. Eu sinceramente, eu estou numa condição que eu me considero já um apóstolo. Eu tenho que ensinar pastores e reverendos, que eu não aguento mais tanta ignorância na prática e no ensinamento da palavra de Deus. Então, quer dizer que você deixa de ser humano. Se você deixa de ser humano, você não tem mais sentimento. Se você não tem sentimento, você está morto. Olha só, coisa absurda. Aí vai dizer que a gente não tem saudade, que a gente não chora, que a gente não sente amargor, um nó na garganta, que a gente não tem dor de cabeça. Oh, Jesus Cristo, até quando vocês vão beber o leitinho em vez de comer um alimento sólido? Então, a gente não dá para viver com o evangelho, com promessas absurdas e trazendo para o homem, parece que é o tipo de expiador dos pecados das pessoas. Né? A gente vê o camarada que faz um ato, né? Ele acha que aquele ato dele é promovedor para ajudar as pessoas. Não, meu irmão, cada um tem a fé no Senhor e cada um deve manter a sua fé no eterno. Então, cada um estará diante do eterno para prestar a sua conta do que fez no corpo ou fora do corpo. Então, não tem como viver nessa responsabilização pelas pessoas. Não, cada um é responsável por si. A minha responsabilidade como escolhido de Deus é de pregar, de ensinar isso aqui. Ó. Se eu fugir dessa vertente, dessa verdade, e estiver pregando alguma coisa fora disso aqui, o castigo vai vir sobre mim, não sobre vocês. Mas uma realidade é certa, a gente precisa ser como a igreja de Bereia. Não é ficar se alimentando de qualquer palavra, de qualquer ensinamento, porque isso aí vai se tornando doutrinas erradas, ensinamentos errados. E a vida de uma pessoa é de muita responsabilidade, irmãos. Eu tenho muita responsabilidade sobre a vida dos meus membros. Eu tenho. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Como é que eu vou falar uma coisa que eu não tenho conhecimento? Isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Diante de Deus, diante da sociedade. Então, Paulo está deixando bem claro aqui que a nossa humanização ela é reconhecida por Deus, mas, porém, nós não somos abandonados, não somos deixados por Deus. E todas essas experienciações nos levam a um campo de crescimento, né? E a gente vai lendo esse texto, quando eu falei, então, no início, que a carta aos Romanos é a carta mais judicial que existe na Bíblia. Paulo está falando, porque sabemos que toda a criação geme. É pecado sobre pecado, a pessoa carregando um fardo desgraçado, miserável, a consciência pesada. Talvez você mesmo está me ouvindo aí e está precisando tirar algum peso da sua alma e você está convivendo com isso, a tua alma geme. E não só esse gemido da alma, mas também do corpo. É aquela situação de Davi, né, em que ele escondeu os seus pecados do Eterno e ele falou, agora os meus ossos estão gemendo, né? Estava sofrendo com dores e inflamações nos ossos tão grande que aquilo passa do espiritual para o emocional, para o físico. É isso aí. O pecado dói, dói. O pecado faz mal, faz mal. O pecado adoece, adoece. Adoece. A pessoa está pensando que pecado é brincadeirinha, né? Coisinha de bobeirinha. Não. O pecado envelhece a alma. Como a irmã Beth colocou no início, o salário do pecado é a morte. E é a morte mesmo. É a morte mesmo. Vai morrendo muita coisa dentro do ser humano. Então, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos.
Olha aqui, gente. Que palavra é essa? Eita, meu Deus. Paulo, ele tem a interferência da natureza, do mundo cósmico, do mundo criado por Deus, né? E ele fala que esse mundo está sofrendo, mas ele também está falando, ó, nós também, que já experimentamos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. É muito forte isso. É muito forte porque Paulo está dizendo que existe uma natureza dentro de nós que luta para não fazer a vontade de Deus. Existe uma natureza em nós tentando se livrar dessa coisa que pode construir no homem a lealdade, a fidelidade para servir o eterno. Então, intrinsecamente, uma forma bem primitiva no ser humano, existe uma guerra. No nascedouro desse ser humano existe uma guerra, que é a sua natureza. A Marina Barbosa, um beijo, Marina. Feliz Dia das Mães. Um abraço em todos da sua casa, sua família. Deus abençoe. Então, Paulo fala uma verdade que não tem como a gente fugir, né? Que enquanto estamos nesse processo, esperando a adoção, porque a adoção só vai acontecer no aspecto da ressurreição, porque ali sim se encerrará o plano de toda existência de qualquer falha e erro aqui. Quando o corpo entrar no estado de glorificação, pronto, ele não vai pecar mais, ele não vai errar mais, mas enquanto está nesse mundo, a esfera que o cerca é justamente duvidosa, né? Justamente perigosa. Paulo diz, nós também gememos, embora tenhamos o Espírito Santo, tenhamos as coisas do Espírito, sabemos das coisas do Espírito. Eliana Chaves, Deus abençoe, Nietzsche. Embora tenhamos todas essas pinceladas da eternidade, mas ainda não somos completamente transformados para sermos considerados livres desse mal. Então, Paulo diz, né, em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Rose Nunes, Deus abençoe. Elizabeth Mendonça, Deus abençoe. Deus abençoe. É muito importante que você viva, sabe, a cada culto que você participar, há uma entrega, há uma sujeição da sua alma para o eterno. Não pela liturgia, porque às vezes as pessoas se acostumam tanto com o culto. Pai do Senhor, Rose, glória a Deus. Saudade, Rose. Um beijo em todos. Deus abençoe vocês. Então, nós não temos que nos acostumar com culto, nos acostumar com eventos na igreja. Não, irmãos. Nós temos que a cada momento glorificar e santificar nossa alma para servirmos ao Eterno. E sabermos que o que está preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do ser humano. É essa a verdade. Então, a saber que enquanto esse corpo estiver preso, está sob os impedimentos da demarcação humana, a gente está propenso, né, a qualquer tipo de coisa que possa comprometer a nossa salvação. E mais adiante, no versículo 24, Paulo diz, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
tira, né, dessa vertente da visão filosófica, humanista, né, entender Deus pelo conhecimento, pela ciência, não, entender Deus pela pela fé. Aí, meu irmão, é pela fé que você alcança, é pela fé que você marcha, é pela fé que você ultrapassa, trazendo a palavra, trazendo a teologia. A palavra de Deus e a teologia são subservientes à autoridade da fé. Então, fica bem claro que Paulo está dizendo que a esperança que se vê não é esperança, porque aquilo que eu me agarro, se é coisa física, se é coisa concreta, já deixa de ser esperança. Mas a esperança, quando sobrepõe as ofertas dessa vida, né? As demandas dessa vida, a gente percebe que existe um ente maior, um ente mais poderoso. Então aí sim a esperança se torna esperança, porque não é coisa para poder ficar equiparando o que sou. Ser humano não salva ser humano. Prática religiosa não salva ser humano. É um absurdo, né? Mas Paulo está trazendo, olha, mas se esperamos por aquilo que não vemos com paciência, aí sim esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, existem momentos na vida cristã que a gente vai precisar da ajuda dessa intercessão, desse ente maior, né? Nós temos dois intercessores. Temos Jesus ao lado de Deus e o Espírito Santo conosco. Dois intercessores. E aqui está o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E não só intercede por nós de forma que não entendemos, intercede por nós para nos ajudar, mesmo não compreendendo as coisas que são da eternidade. Devemos continuamente vigiarmos e orarmos para não entrarmos em tentação. Mateus 26, 41. Isso aí. Alexandre Otávio Martins, Deus abençoe. É verdade. Aqui Paulo entra numa outra seção da vida espiritual nesse mundo que não tem como a gente achar que vamos granjear, vamos conquistar sem a ajuda do Espírito Santo. Não tem como. Porque essa carne não pode agradar a Deus, né? Ela tem limitações. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então aqui a gente vê que, embora estando cesseados pelo mal, embora vivendo nesse apertamento mental, espiritual, dessa digladiação, essa força maligna que tenta nos impedir, o apóstolo Paulo está dizendo assim, se não for pecado, se não for uma atitude consciente para o pecado, uma prática diretiva do pecado, você terá uma ação de Deus a seu favor. Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você não tendo maldade, não tendo uma ação efetiva em querer praticar isso, não programar esse pecado, ainda as circunstâncias, os inevitáveis, Deus pode transformar em bênção. Deus não pode transformar pecado em bênção, não tem como. Né?
Então, aí Deus tem uma promessa, que nós não estamos sozinhos e Ele pode circunstancialmente mudar algumas previsões caóticas e que podem até parecerem, né, ser ponto final. Vivendo na Terra, passando por adversidades, mas com o pensamento nas coisas que são do alto, aguardando a volta de Cristo, perseverando na fé. Isso aí, Rose. É por aí. É por aí. Então, a gente não tem uma igreja de anjinhos, né? Todo mundo lá é purinho, todo mundo lá é santinho, não. Nós somos ex-pecadores. Estamos vivendo ali pela misericórdia, a bondade e a grande plasticidade do amor de Deus. Fora disso, somente a graça, graça. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então tem um padrão, né? Paulo está dizendo, existe um padrão para que todos possam servir a Deus. Tem um padrão para que todos possam adquirir um caráter aprovado diante de Deus. Qual é o padrão? Serem a imagem do seu filho. Serem parecido com Cristo. É bem claro. Então, não tem substituição, não tem como tirar a importância do sacrifício de Cristo. Eu não aguento ver gente tirando essa honra, essa manifestação mais poderosa que dividiu os céus e a terra, que é o sacrifício de Jesus. Você colocar uma pessoa substitutiva, você colocar uma imagem substitutiva, você está agredindo a obra da redenção. Eu não aguento. Missa não salva, culto não salva, pastor não salva, padre não salva, papa não salva. Será que o povo não vai entender isso, meu Deus? A salvação, ela somente pela fé, pelos méritos da obra redentora de Jesus Cristo. Porque o que ele fez foi eterno. A salvação se tornou eterna. Fora dele não há salvação. Não tem nem sufrágio, nem culto, nem missa. Não tem, gente. Então, o tema central da carta aos Romanos é a proeminência desse sacrifício que anula o efeito do pecado. O sangue de Jesus tem poder. O camarada diz, eu vou subir um monte porque eu quero ver alguém salvo. Não, você vai subir um monte porque você está com vontade de subir um monte. Isso tem nada a ver com salvação. Aí fica montoeira de pastores que não sabem o que é soteriologia, não estudam nada e ensinam errado, e pessoas criando uma relação ritualística. Valnei Oliveira está assistindo. Abraço, Valnei. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, então, pela sua salvação. São chamados por esse decreto, é o único, a salvação. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Então tem um padrão. Então a salvação está aberta a todos. E quem quiser pode se aproximar. Vinde, comei, bebei de graça. É de graça. Ninguém paga nada. Ninguém paga nada. A salvação é de graça. É você ter fé que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, que morreu por você e ressuscitou o terceiro dia e foi assunto aos céus. Isso, todo aquele que crê e confessar será salvo. Sangue de Jesus tem poder. Será que isso é tão difícil de entender, gente? Então existe um padrão para sermos filhos de Deus, é sermos a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Foi o primeiro, porque o que ele fez, ninguém fez. A obra que ele fez, ninguém fez. Aí alguém pode dizer, mas
Pessoas também foram ressuscitadas lá no Velho Testamento, no Novo Testamento. Foram ressuscitadas sim, mas morreram depois. Entende, cabeça de concreto? Morreram depois. Agora, no caso do Messias, não. Primeiro que ele não morreu. O seu corpo que foi entregue. E segundo que, depois que ele ressuscitou, ele continua sendo filho do homem ao lado de Deus. A morte, a corrupção do pecado não pegou mais no seu corpo. O sangue de Jesus tem poder. Então, ele é a primícia dos que dormem, primogênito entre muitos irmãos, porque o que ele fez, ninguém fez. Ninguém fez. E nem fez, e a Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, que Deus olhando do céu até a terra, não viu um justo sequer. Então, não tem como as pessoas dizerem assim, eu vou me auto-salvar, eu vou ter uma promoção porque eu sou uma pessoa muito boa, né? Eu pratico as coisas boas, eu sou fiel dizimista. Tem gente que pensa assim, eu pratico filantropia, eu cuido dos animais, eu cuido dos velhinhos. Se você não compreender a salvação, você vai ficar ainda exaltando os frutos da salvação. Isso é fruto da salvação. Você é salvo para as boas obras, não as boas obras que te salvam. Efésios, Paulo fala isso no capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do homem para que ele não se glorie. Então, gente, não tem esforço humano, qualquer prática filantrópica, de misericórdia, isso significa um aspecto do fruto da salvação. Você foi salvo para as boas obras, tudo bem, não as boas obras para te salvar. Aí vai todo mundo virar santo, não sei o que o pessoal cria imagem. O pessoal gosta de imagem, de figura, né? O pessoal gosta disso. Então, Paulo está falando aqui, nós precisamos ter a imagem de Jesus Cristo, fazer o que ele fez, praticar o que ele praticou, exercer a nova ordem do reino de Deus, conforme ele nos ensinou. Eu quero ser filho de Deus, faça o que Jesus fez. Leia lá os evangelhos, 4 evangelhos, aprenda com ele. É isso aí. Não são dogmas, não são sistemas de igreja, não é essa ortodoxia, nada disso, gente. Isso aí é importante para os valores internos, mas para as questões da salvação, a gente tem que ter um encontro mesmo com o eterno, ter a sua presença quebrando, anulando. Tanta gente dentro da igreja que continua sendo um mau caráter, né? É duro, é verdade. Tem gente dentro da igreja ainda praticando abuso de ganância, né? Gente pecando por ódio e vai embora. É muito egocentrismo em tempo de buscar uma santidade. O que é mais nítido, Beth, é isso aí. É porque a salvação não chegou na pessoa, Beth. A salvação ela está ali, cirandando, tentando apertar a alma dessa pessoa, mas ela, com o seu eu, ainda cria resistências e não permite que essa obra seja feita. Então, e até interessante, Filipenses 1,6, olha essa coisa linda. Filipenses 1,6, tá? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mas muita gente ignora, olha o que eu já fui caluniado por falar essas coisas. É um processo, gente. A pessoa acha que aceitou Jesus, pronto. Você está salvo. Mas santificado, a santificação é um processo.
Então a santidade para a salvação começou, mas o processo ele é contínuo, né? Ele tem que adentrar na alma, tem que quebrar as envergaduras dos pensamentos malignos. Tem crente com pensamentos malignos? Olha, só existe crente assim. Não precisa ter diabo na cabeça nem no corpo para ter pensamentos malignos, não, gente. Ai, meu Deus, olha, eu tenho uma aula a respeito de autoridade e submissão e ensino a respeito disso. A respeito de nível de pensamento que a pessoa se encontra que se alia aos pensamentos de Satanás sem servi-lo, sem conhecê-lo. É só pensar como ele pensa. Pronto. Aí as pessoas ficam assim, dando foco, né? Tem que manifestar o demônio. Ai, meu Deus. Tem que manifestar a entidade tal. O pior demônio é aquele que não se manifesta, é resistente pelo pensamento. Cara desobediente, camarada não conhece, nem quer saber da verdade do eterno. E vive numa rebelião contra Deus, é uma rebelião. Porque quando o espírito humano não se coloca sob o poder do Espírito Eterno, ele fica lutando igual siri na lata. Ele luta, eu digo que ele luta para resistir à vontade de Deus. Enquanto não entrar a palavra, enquanto não entrar ali a sujeição, a submissão, o rendimento, ele é o espírito de siri na lata. Meu irmão, faz da igreja uma bagunça, cria uma discussão, meu Deus, um peso na igreja. Haja paciência com esses caras, né? Aí aquele que começou a boa obra vai continuar, se a pessoa quiser, né? Gente, para encerrar, o verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que bênção! Ser chamado significa você ter intimidade a um convite, né? Para algo especial. Paulo está dizendo aqui, para saber esse aspecto da justificação e glorificação, a gente sabe a importância do sacrifício de Jesus para quebrar o poder do pecado, para tirar essa força do pecado que estava sobre as nossas mentes. Ah, pastor, nós então podemos resistir ao pecado? Claro que podemos resistir ao pecado. Claro que temos poder e autoridade no nome de Jesus para resistir ao pecado, porque a sua força foi retirada, embora a nossa natureza esteja inclinada, mas não no aspecto de desejo, de vontade, porque a Bíblia diz, se pecarmos, temos um justo advogado e ele intercede por nós. É isso aí. A gente tem que entender esse evangelho, essa luta, essa digladiação entre o fazer e não fazer a vontade de Deus vai continuar até que tenhamos essa ação do estado de glorificação. O que significa o estado de glorificação? Não sermos mais dominados pelos desejos desse corpo. Não estamos mais sob os poderes dessa humanização caída, adâmica. Agora estamos servindo ao Cristo eterno, poderoso. Antes, estávamos sobre as rédeas, estávamos sob o poder do Adão terreno. Agora, ele, o segundo Adão, nos comprou. O seu amor nos alcançou. Efésios 3:20, gente, para a gente encerrar de verdade, né?
Não para. Efésios 3:20. Olha que coisa linda. Guarda em seu coração, Maria Aparecida, pastora Regina, porque sei que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É verdade, pastora. Nós pregamos para isso, né, pastora? Toda a nossa caminhada. É que eu falo, gente, fica preocupado com muitas coisas. A maior razão de existirmos é sermos salvos e guardarmos a eternidade. Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então é Ele que vai fazer essa sequência de ações, de louvor, de coisas tão maravilhosas. Não tem um papel temporal. Não tem um papel temporal, gente. Esse versículo não é um versículo para a gente ficar grudado assim, que Deus vai fazer muito mais abundante. Não. Isso aqui é atemporal. Isso aqui ultrapassa das maiores delícias, dos maiores requisitos, das maiores conquistas que qualquer pessoa pode ter aqui nessa vida. Isso aqui está falando de coisas atemporal. Coisas maravilhosas. O amor de Deus nos colocando nesse patamar. Com Ele, nós somos introduzidos à verdade da eternidade. Essa é a nossa esperança. Esperança. Ó, palavra de Deus. Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta com culto de jejum e oração. A Janaína e as irmãs. Estamos vivendo assim, irmãos. E se você deseja nos ajudar, contribuir com oferta, com dízimo, Deus abençoe sua vida. Muitas pessoas têm me pedido a conta da igreja e têm ajudado a igreja. Quando esse sistema, né, do Covid começou a ser operado, nós estamos com uma campanha de um programa de crescimento na igreja e temos que pagar. Então, não tem sido fácil, mas a nossa confiança e esperança tem estado em Deus. Quem é justo, faça... Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça. Olha aí. É verdade. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente tem outro encontro às 8h da manhã com culto de jejum e oração. Vamos orar. Vamos orar. Vou beber um pouquinho d'água. Falo muito, fico muito seco, tá, gente? Senhor Deus e Pai, entrega em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, nossa igreja, todos os pastores. Entrega em Tuas mãos, Senhor Deus, o Brasil, Senhor, aqui a nossa bandeira. Senhor, toma essa nação em Tuas mãos. Pai, eu oro para que possamos sair dessa situação. Livra-nos do mal, Senhor. Peça a Tua libertação. Pai querido, ajuda-nos. O mundo jaz no maligno, Senhor. Os problemas que estão afetando, Senhor, muita tristeza, muita dor. Mas nos ajuda, Senhor. Eu oro pedindo, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa. Paz. Até amanhã. Querendo Deus. Shalom. Paz.